Existem igrejas que atravessaram séculos. Lugares construídos para transmitir paz, esperança e fé. Durante o dia, são visitadas por pessoas em busca de conforto. Mas, quando a noite chega, algumas delas parecem guardar segredos que jamais foram revelados. Há quem diga que sinos tocam sem que ninguém os mova. Que vozes ecoam pelos corredores vazios. Que antigos confessionários ainda recebem visitantes. E que certas portas permanecem trancadas não para impedir alguém de entrar, mas para impedir alguma coisa de sair. Os 4 relatos que você vai ouvir foram criados para levar você a antigas igrejas onde o inexplicável parece fazer parte da própria história. Apague as luzes. Coloque os fones de ouvido. E lembre-se: se um sino tocar sozinho no meio da madrugada, talvez ele não esteja chamando os vivos. Relato 1. O sino que tocava sozinho à meia-noite. Meu nome é Marcelo. Durante alguns anos fui zelador de uma antiga igreja no interior do Rio Grande do Sul. Era uma construção centenária, feita de pedra, com vitrais coloridos e uma torre tão alta que podia ser vista de qualquer ponto da cidade. Meu trabalho era simples: abrir a igreja pela manhã, cuidar da limpeza, acender as luzes para as missas e fechar tudo antes das 10 da noite. O único lugar onde eu quase nunca entrava era a torre do sino. A escada era estreita. Os degraus de madeira rangiam. E o padre sempre dizia que ninguém precisava subir até lá sem necessidade. No meu primeiro dia de trabalho, ele me deu apenas uma orientação: se o sino tocar depois da meia-noite, não suba. Achei que fosse apenas uma superstição antiga. Perguntei por quê. Ele sorriu de forma estranha. Porque, nesse horário, ninguém deveria estar na torre. Durante meses, nada aconteceu. As noites eram silenciosas. Às vezes eu ouvia o vento atravessando os vitrais, ou o velho relógio da igreja marcando as horas. Até uma sexta-feira de inverno. Naquela noite, uma forte tempestade caiu sobre a cidade. Resolvi permanecer na igreja até a chuva diminuir. Pouco antes da meia-noite, desliguei as luzes da nave principal. Tranquei a porta de entrada. Fiquei sozinho no salão escuro, ouvindo apenas a chuva batendo no telhado. Quando o relógio marcou exatamente 0 hora, o sino começou a tocar. Dom! O som ecoou por toda a igreja. Esperei que parasse. Mas ele tocou novamente. E outra vez. Não eram badaladas aleatórias. Pareciam lentas, ritmadas. Como se alguém estivesse puxando a corda com toda a calma do mundo. Lembrei imediatamente do aviso do padre: não suba. Peguei a lanterna. Olhei para a porta da torre. Meu bom senso dizia para esperar até amanhecer. Mas a curiosidade falou mais alto. Comecei a subir a escada de madeira. A cada degrau, o toque do sino parecia mais próximo, mais pesado, mais alto. Até que, no meio da escada, o sino parou de tocar. O silêncio foi tão repentino que consegui ouvir minha própria respiração. Continuei subindo. Quando cheguei ao último lance, iluminei a torre com a lanterna. A corda do sino ainda balançava, como se alguém a tivesse soltado apenas alguns segundos antes. Mas não havia absolutamente ninguém ali. Então ouvi uma voz atrás de mim. Baixa. Quase um sussurro. Você demorou para subir. Meu corpo inteiro congelou. A voz parecia ter sido dita bem atrás da minha nuca. Virei a lanterna rapidamente. Não havia ninguém. A torre era pequena. Apenas o sino, algumas vigas de madeira antigas e pequenas janelas por onde entrava a chuva. Mesmo assim, eu tinha certeza de que não estava sozinho. Respirei fundo. Iluminei cada canto da torre. Nada. Quando me aproximei da corda do sino, percebi um detalhe estranho. Ela ainda balançava.
mas não como se o vento a movesse. Parecia que alguém invisível continuava segurando a ponta e a puxava lentamente. Estiquei a mão para tocá-la. No instante em que meus dedos encostaram na corda, senti um frio intenso, tão forte que minha mão ficou dormente. Soltei imediatamente. Foi então que ouvi passos. Taque. 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 Vinham da escada por onde eu havia acabado de subir. Iluminei os degraus. Ninguém. Mas os passos continuavam. Lentos. Como se alguém estivesse subindo sem fazer questão de esconder sua presença. Apaguei a lanterna por instinto. A torre ficou completamente escura. A única luz vinha dos relâmpagos que atravessavam as janelas. Em um desses clarões, vi uma silhueta parada no primeiro lance da escada. Era um homem. Vestia uma batina antiga. A cabeça permanecia baixa. As mãos estavam unidas, como se estivesse rezando. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o clarão desapareceu. Acendi a lanterna novamente. A escada estava vazia. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. Foi então que percebi outra coisa. A torre não estava mais silenciosa. Agora havia um coro. Muito distante. Como várias pessoas cantando uma oração em latim. A melodia ecoava pelas paredes de pedra. Mas não vinha da igreja. Parecia vir debaixo do chão. Como se existisse outro salão escondido sob a torre. Enquanto tentava entender aquilo, encontrei uma pequena porta de madeira atrás do sino. Nunca tinha visto aquela porta antes. Ela era baixa, quase escondida entre as vigas. Estava fechada apenas por um trinco enferrujado. No centro havia uma cruz entalhada. E, logo abaixo, uma frase escrita em latim. Não consegui ler. Mas alguém havia arriscado uma tradução em português, muitos anos antes. Dizia apenas: não interrompa quem ainda está rezando. Senti um arrepio. Abaixei a cabeça e notei marcas no chão. Pegadas. Cobertas por uma fina camada de poeira. Elas saíam daquela pequena porta. E terminavam exatamente diante do sino. Como se alguém, todas as noites, saísse dali apenas para tocar as 12 badaladas. Quando me aproximei para examinar melhor, o trinco da porta começou a se mover sozinho. Muito devagar. Fazendo um barulho metálico. Clac. Clac. Até que caiu no chão. A porta abriu apenas alguns centímetros. E, da escuridão lá dentro, uma voz idosa perguntou calmamente: a missa já começou? Fiquei sem conseguir responder. A porta permanecia entreaberta. Lá dentro havia apenas escuridão. Mas a voz tornou a perguntar, com uma calma assustadora: a missa já começou? Engoli em seco. Sem saber o motivo, respondi: não, a igreja está fechada. Um silêncio profundo tomou conta da torre. Então a mesma voz disse: então ainda há tempo. A porta começou a se abrir lentamente. Em vez de um pequeno depósito, como eu imaginava, havia uma escada de pedra descendo para as profundezas da igreja. Era impossível. Conhecia a planta daquele lugar. Não existia nenhum acesso subterrâneo sob a torre. Mesmo assim, a escada estava ali. Antiga. Úmida. Gasta pelo tempo. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, ouvi outro som. Passos. Só que agora vinham de baixo. Lentos. Cadenciados. Como se várias pessoas estivessem subindo ao mesmo tempo. O coro em latim ficou mais forte. Parecia uma procissão. Peguei a lanterna e iluminei a escada. Vi apenas vultos. Dezenas deles. Todos vestidos com roupas antigas. Subindo em silêncio. Mas havia um detalhe que fez meu sangue gelar. Nenhum deles olhava para os degraus.
Todos mantinham os olhos fixos em mim. Fechei a porta com toda a força. Empurrei o trinco de volta no lugar. Na mesma hora, o sino tocou sozinho. Uma única badalada. Tão forte que a torre inteira tremeu. Corri escada abaixo sem olhar para trás. Quando alcancei a nave principal, encontrei o padre parado diante do altar. Ele parecia me esperar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, perguntou: "Você abriu a porta, não foi?" Baixei a cabeça. Contei tudo o que havia acontecido. O padre permaneceu em silêncio por alguns minutos. Depois me levou até a sacristia. Abriu um armário antigo e retirou um livro de registros da igreja. As páginas mais antigas datavam do século XIX. Ali havia um relato escrito por um sacerdote que viveu naquela mesma paróquia. Segundo ele, durante uma epidemia que atingiu a região, um grupo de religiosos passou dias rezando sem parar pela cidade. Antes que a oração terminasse, parte da torre desabou. Todos morreram soterrados. Os corpos jamais foram retirados dali. A torre foi reconstruída anos depois. Mas decidiram manter fechada a antiga escadaria onde eles haviam sido encontrados. Perguntei por que o sino tocava todas as noites. O padre respondeu com a voz baixa: "Porque eles acreditam que a missa ainda não terminou." Alguns meses depois, a igreja entrou em reforma. Operários precisaram subir a torre. Durante a obra, resolveram remover a pequena porta de madeira. Quando a derrubaram, encontraram apenas uma parede de pedra maciça. Nenhuma escada. Nenhuma passagem. Nada. Achei que tudo tivesse acabado. Até a última noite antes da reabertura da igreja. Fiquei sozinho organizando os bancos. Quando o relógio marcou exatamente meia-noite, o sino voltou a tocar. Desta vez, apenas uma vez. Olhei para a torre. Sorri, tentando convencer a mim mesmo de que era o vento. Foi então que ouvi um coro muito baixo, vindo do alto. A mesma oração em latim. E, misturada às vozes, uma frase em português. Quase um sussurro. Agora, a missa pode começar. Na manhã seguinte, subi novamente à torre. A pequena porta continuava lá. Intacta. Fechada. Como se jamais tivesse sido removida. Até hoje trabalho naquela igreja. E continuo fechando as portas todas as noites. Mas, quando o relógio se aproxima da meia-noite, nunca mais olho para a escada da torre. Porque aprendi que algumas badaladas não anunciam a hora. Anunciam apenas que alguém ainda está esperando o fim de uma missa que nunca terminou. Relato 2. O confessionário que respondia antes da confissão. Meu nome é Henrique. Nunca fui uma pessoa muito religiosa. Entrava em uma igreja apenas em casamentos, batizados ou funerais. Mas, há alguns anos, passei por uma fase muito difícil. Meu casamento havia terminado. Minha mãe estava internada. E eu carregava uma culpa que nunca tive coragem de contar para ninguém. Um amigo me aconselhou a procurar uma igreja antiga que ficava em uma cidade vizinha. Segundo ele, o padre de lá era conhecido por ouvir qualquer pessoa, sem julgamentos. Viajei numa tarde chuvosa de domingo. A igreja era enorme. Construída no século XVIII. As paredes de pedra estavam cobertas pelo tempo. Os vitrais deixavam a luz entrar de forma fraca, colorindo o chão com tons de vermelho e azul. Quando entrei, percebi que estava completamente vazia. Nenhum fiel. Nenhum padre. Apenas o som da chuva batendo no telhado. Caminhei lentamente até o altar. Foi então que vi um senhor muito idoso acendendo algumas velas. Perguntei se havia confissões naquele dia. Ele me olhou por alguns segundos antes de responder. Há um confessionário que nunca deixa ninguém sem resposta. Achei estranha a forma como ele disse aquilo. Perguntei onde ficava. Ele apontou para o corredor lateral da igreja. Antes que eu saísse,
acrescentou. Mas espere o padre chegar. Se entrar sozinho, pode ouvir mais do que gostaria. Sorri, agradeci e fui até o corredor. No fim dele havia um antigo confessionário de madeira escura. Era muito diferente dos modernos. Alto. Cheio de entalhes. Com pequenas portas dos dois lados. Parecia tão antigo quanto a própria igreja. Esperei alguns minutos. Ninguém apareceu. Olhei em volta. O templo continuava vazio. Pensei que o velho estivesse exagerando. Abri lentamente a pequena porta. Sentei-me. Fechei os olhos. O ambiente tinha cheiro de madeira antiga e incenso. Do outro lado da divisória, reinava o silêncio. Respirei fundo. Estava prestes a chamar pelo padre. Mas, antes que eu dissesse qualquer palavra, ouvi uma voz. Calma. Grave. Muito próxima. Henrique demorou muitos anos para voltar. Meu coração acelerou. Respondi imediatamente. Desculpe, acho que o senhor me confundiu com outra pessoa. A voz deu uma pequena risada. Depois respondeu. Não. Eu nunca confundo nomes. Fiquei em silêncio. A voz continuou. Você veio para confessar um pecado. Mas ele não foi o primeiro. Senti um frio percorrer todo o corpo. Porque eu ainda não tinha dito absolutamente nada. Nem meu nome. Nem o motivo de estar ali. Então a voz fez uma pergunta que ninguém, além de mim, poderia responder. Você ainda sonha com o lago daquela tarde? Naquele instante, minhas mãos começaram a tremer. Por que aquele lago? Era o segredo que eu havia escondido durante toda a minha vida. Meu coração parecia querer sair pela boca. Ninguém sabia do lago. Nunca contei aquela história para meus pais. Nem para minha ex-esposa. Nem para o amigo que havia me indicado aquela igreja. Era uma lembrança que eu tentava apagar desde a adolescência. Levantei devagar. Pensei em sair do confessionário. Mas a voz voltou a falar. Se sair agora, continuará carregando o mesmo peso. Sentei novamente. Minhas mãos tremiam. Perguntei, quase sem voz. Quem é o senhor? Houve alguns segundos de silêncio. Depois veio a resposta. Alguém que escuta confissões há muito mais tempo do que você imagina. Fechei os olhos. Respirei fundo. Antes que eu conseguisse dizer qualquer pecado, a voz começou a descrevê-lo. Com detalhes. Detalhes que só poderiam ser conhecidos por quem estivesse comigo naquele dia. Ela falou da margem do lago. Da velha árvore caída. Da bicicleta enferrujada. Da chuva que começou de repente. E do momento em que eu decidi fugir. Senti as lágrimas escorrerem. Durante mais de 20 anos carreguei aquela culpa. Nunca soube se eu poderia ter feito alguma coisa diferente. Então perguntei. Como o senhor sabe disso? A resposta veio imediatamente. Por que você conta essa mesma história para si mesmo todas as noites? Naquele instante, o confessionário inteiro estalou. Como se a madeira estivesse se movendo. Olhei pela pequena grade que separava os dois lados. Não consegui enxergar o rosto de quem falava. Apenas uma sombra. Imóvel. Então percebi outro detalhe. A voz não vinha apenas do outro lado. Ela parecia ecoar pelas paredes da igreja inteira. Como se o templo inteiro estivesse falando comigo. Foi quando ouvi um sino tocar. Uma única badalada. Olhei para o relógio de pulso. Era exatamente meia-noite. Mas eu tinha entrado na igreja pouco depois das 4 da tarde. Olhei pela janela lateral. Lá fora já era noite. A chuva havia parado. Não fazia ideia de quanto tempo havia permanecido sentado ali. Levantei rapidamente.
Empurrei a porta do confessionário. Ela não abriu. Tentei novamente. Nada. A voz permaneceu calma. Ainda falta uma verdade. Comecei a bater na porta. Cada vez mais forte. Até ouvir passos do lado de fora. Achei que finalmente o padre tivesse chegado. Mas, em vez de alguém abrir a porta, ouvi várias pessoas se ajoelhando ao mesmo tempo. Depois, todas começaram a rezar em uníssono. A igreja, que estava completamente vazia quando entrei, agora parecia estar lotada. E, no entanto, pelas frestas da madeira, eu não conseguia ver ninguém. Apenas bancos vazios. Foi então que a pequena janela de madeira da divisória começou a se abrir lentamente. E, pela primeira vez, algo do outro lado aproximou o rosto da grade. Mas aquilo não parecia um padre. Meu corpo inteiro travou. A pequena grade de madeira terminou de se abrir. Aproximei a lanterna do rosto que surgia do outro lado. Mas, quanto mais eu tentava enxergar, mais difícil ficava distinguir seus traços. Era como se uma sombra cobrisse completamente sua face. Eu conseguia ver apenas os olhos. Profundos. Antigos. Não transmitiam raiva. Nem tristeza. Pareciam apenas conhecer tudo sobre mim. A voz falou novamente. Você passou a vida inteira pedindo para esquecer. Fez uma pequena pausa. Mas nunca pediu perdão. Senti um nó na garganta. Pela primeira vez desde que entrei naquele confessionário, contei toda a verdade. Contei sobre o lago. Sobre o medo. Sobre a culpa que carreguei durante tantos anos. Quando terminei, o silêncio tomou conta da igreja. A figura permaneceu imóvel. Depois respondeu apenas: a culpa muda as pessoas. O arrependimento pode salvá-las. Na mesma hora, a porta do confessionário destrancou sozinha. Empurrei-a e saí rapidamente. A igreja estava completamente vazia. As velas haviam se apagado. Não existia sinal de nenhuma pessoa. Nem do velho que me recebeu. Nem do padre. Nem das vozes que eu havia ouvido. Corri até a sacristia. Encontrei apenas um sacerdote organizando alguns livros. Contei tudo o que tinha acontecido. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, perguntou: em qual confessionário você entrou? Apontei para o corredor. O padre ficou pálido. Caminhou comigo até lá. Quando chegamos, não havia confessionário algum. Apenas uma parede de pedra. Olhei para o lugar onde eu tinha passado mais de uma hora. Não podia acreditar. Perguntei onde estava o confessionário. O padre respirou fundo antes de responder. Foi retirado há mais de 40 anos. A madeira estava completamente comprometida. Mostrei o local exato. Insisti que ele estava ali. O sacerdote permaneceu em silêncio. Depois me levou até o arquivo da igreja. Entre documentos antigos havia uma fotografia amarelada. Nela aparecia exatamente o mesmo confessionário. Ao lado dele estava um padre muito idoso. No verso da foto havia uma anotação: Padre Augusto. Falecido durante uma confissão, em 1968. Perguntei se ele era conhecido por atender muitas pessoas. O sacerdote respondeu: dizem que ele tinha um domingo. Antes que alguém começasse a falar, ele já sabia o motivo da confissão. Saí da igreja ainda tentando entender tudo. Meses depois resolvi voltar. Queria agradecer. Ou, pelo menos, descobrir quem realmente havia falado comigo. O mesmo padre me recebeu. Quando perguntei novamente pelo antigo confessionário, ele sorriu de forma discreta. Depois apontou para uma pequena placa de bronze fixada na parede. Nela estava escrito:
Neste local permaneceu o confessionário do Padre Augusto, onde milhares de fiéis buscaram conforto entre 1931 e 1968. Fiquei alguns minutos em silêncio. Antes de ir embora, toquei a parede de pedra. Naquele instante, ouvi bem perto do meu ouvido uma voz baixa. A mesma voz daquela noite. Agora você pode seguir em paz. Olhei imediatamente para trás. Não havia ninguém. Desde então, nunca mais voltei a sonhar com o lago. A culpa que me acompanhou por décadas simplesmente desapareceu. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela igreja. Talvez eu tenha imaginado tudo. Talvez o peso da consciência tenha criado aquela experiência. Ou talvez alguns confessionários antigos nunca deixem de cumprir sua missão, mesmo quando já não existem mais. Relato 3. A missa para bancos vazios. Meu nome é Gustavo. Sou fotógrafo profissional. Durante muitos anos trabalhei registrando casarões históricos, museus e igrejas antigas antes de passarem por reformas. Era um trabalho tranquilo. Eu passava horas fotografando detalhes da arquitetura. Vitrais. Imagens sacras. Altares. Torres. Nunca acreditei em histórias sobrenaturais. Sempre dizia que toda fotografia estranha tinha uma explicação. Até receber um serviço em uma pequena cidade da Serra. A igreja seria restaurada depois de quase 150 anos. Meu trabalho era registrar cada detalhe antes do início da obra. Cheguei logo após o amanhecer. O responsável pelas chaves era um senhor chamado Anselmo. Sacristão havia mais de 40 anos. Enquanto destrancava a porta principal, fez apenas um pedido. Se fotografar o altar depois do pôr do sol. Não revele essas imagens à noite. Sorri. Perguntei se aquilo fazia parte de alguma tradição. Ele respondeu apenas: algumas fotografias demoram para mostrar tudo o que registraram. Achei curiosa aquela frase. Passei o dia inteiro trabalhando. Fotografei a fachada, os corredores laterais, os vitrais, a torre, as imagens dos santos. Quando o sol começou a se pôr, faltava apenas registrar o altar principal. A luz atravessava os vitrais coloridos de forma perfeita. Seria a fotografia mais bonita do ensaio. Montei o tripé. Ajustei a câmera. O templo estava completamente vazio. Conferi 2 vezes. Não havia uma única pessoa ali. Fiz várias fotos. Mudei o ângulo. Fotografei novamente. Ao terminar, Anselmo insistiu para que eu deixasse a revelação para o dia seguinte. Mas eu tinha o costume de conferir todo o material ainda na mesma noite. Voltei para o hotel. Copiei os arquivos para o computador. As primeiras imagens estavam perfeitas. A fachada. Os bancos. Os corredores. Tudo exatamente como eu havia fotografado. Então abri a primeira foto do altar. Meu coração acelerou. Os bancos, que estavam vazios durante o ensaio, agora pareciam ocupados. Homens. Mulheres. Crianças. Todos vestidos com roupas antigas. Sentados em absoluto silêncio. Olhando para o altar. Ampliei a imagem. Não reconheci nenhum daqueles rostos. Abri a segunda fotografia. As mesmas pessoas. Na terceira. Elas haviam mudado de posição. Como se a missa estivesse acontecendo entre um clique e outro. Na última foto. Todos os fiéis estavam de pé. Mas havia um detalhe ainda mais estranho. No centro do altar, um padre celebrava a missa. Quando aproximei o zoom do rosto dele, percebi que seus olhos estavam voltados diretamente para a câmera. Como se soubesse exatamente que eu estava observando aquela fotografia. Então notei uma coisa que fez minhas mãos tremerem. Na primeira fila, havia um homem segurando uma câmera. Era idêntica à minha.
E o fotógrafo? Era eu. Só que vestia roupas de outra época. E, na fotografia, também estava olhando diretamente para mim. Fiquei olhando para a tela do computador sem conseguir acreditar. Ampliei a imagem várias vezes. Não havia dúvida. O homem sentado na primeira fila era exatamente igual a mim. Mesmo rosto. Mesmo corte de cabelo. A única diferença era a roupa. Ele usava um terno antigo, como os das fotografias do início do século passado. Fechei a imagem. Abri novamente. Tudo continuava igual. Resolvi verificar os arquivos originais da câmera. Pensei que pudesse ser algum erro no cartão de memória. Mas todas as fotografias mostravam a mesma cena. Na última delas, notei um detalhe que antes havia passado despercebido. O padre não estava olhando para a câmera. Estava olhando para mim. Para o homem que observava a foto do outro lado da tela. Naquele instante, ouvi 3 batidas na porta do quarto do hotel. Toque. 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 Olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Quando voltei ao computador, as fotografias haviam mudado. Agora todos os fiéis estavam em pé, virados para o fundo da igreja. Como se alguém tivesse acabado de entrar. Meu estômago gelou. Porque, no centro da imagem, a porta principal estava aberta. E uma única pessoa aparecia entrando, segurando uma mochila fotográfica. Era eu. Vestindo exatamente a roupa que usava naquele dia. A fotografia mostrava um momento que nunca tinha acontecido. Ou, o que ainda iria acontecer. Fechei o notebook imediatamente. Na manhã seguinte, voltei à igreja. Encontrei Anselmo limpando o altar. Contei tudo. Ele não demonstrou surpresa. Apenas perguntou. Você revelou as fotos durante a noite, não foi? Confirmei. O velho suspirou. Depois me levou até uma pequena sala nos fundos da igreja. Ali havia caixas cheias de fotografias antigas. Muitas delas tinham mais de 100 anos. Começamos a folheá-las. De repente, Anselmo retirou uma imagem de dentro de um envelope amarelado. Meu coração disparou. Era o interior da mesma igreja. Os bancos estavam lotados. Uma missa acontecia diante do altar. Na primeira fila, havia um fotógrafo, segurando uma câmera antiga. Quando aproximei a fotografia do rosto, senti minhas pernas enfraquecerem. Era o mesmo homem que aparecia nas minhas fotos. Ou melhor, era eu. No verso da imagem havia uma anotação escrita à mão. Última missa celebrada pelo Padre Elias, 12 de julho de 1919. Perguntei quem era o fotógrafo. Anselmo respondeu baixinho. Ninguém sabe. Essa fotografia apareceu na igreja sem que ninguém soubesse quem a trouxe. Olhei novamente para a imagem. Foi então que percebi um detalhe que não estava ali no dia anterior. O fotógrafo da primeira fila estava sorrindo. E, lentamente, começou a levantar da cadeira. Meu corpo inteiro gelou. Olhei novamente para a fotografia. O homem continuava em pé. Segurava a câmera junto ao peito. Era impossível. Nenhuma fotografia muda de um dia para o outro. Mesmo assim, ela havia mudado. Anselmo percebeu minha expressão. Pegou a imagem das minhas mãos. Olhou por alguns segundos. Seu rosto empalideceu. Ele nunca tinha levantado. Perguntei o que queria dizer. O velho respirou fundo. Há 40 anos acompanho essa fotografia. O fotógrafo sempre esteve sentado. O silêncio tomou conta da sala. Sem dizer mais nada, Anselmo guardou a fotografia no envelope. Pedi para vê-la outra vez. Quando ele a retirou, o fotógrafo já não estava mais na primeira fila. O banco permanecia vazio.
Senti um frio percorrer minha espinha. Voltamos imediatamente para a nave principal da igreja. Tudo parecia normal. Os bancos vazios. O altar silencioso. A luz atravessando os vitrais. Mas minha câmera, que estava pendurada no pescoço, disparou sozinha. Clique. Sem que eu tocasse em qualquer botão. Olhei para o visor. A foto mostrava exatamente o altar à minha frente. Só que ele não estava vazio. A igreja inteira parecia lotada. As mesmas pessoas das fotografias da noite anterior ocupavam todos os bancos. No altar, o padre Elias celebrava a missa. Desta vez, porém, ele interrompeu a celebração. Levantou lentamente a cabeça. Olhou diretamente para a câmera. Depois apontou para o corredor central. Segui a direção do dedo dele. Levantei os olhos. No mundo real, o corredor estava vazio. Mas, pelo visor da câmera, havia um homem caminhando lentamente em minha direção. Era o fotógrafo da fotografia antiga. Cada passo que ele dava na imagem era acompanhado por um rangido dos bancos da igreja. Como se alguém realmente estivesse caminhando ali. Baixei a câmera imediatamente. O som cessou. Respirei fundo. Tornei a olhar pelo visor. O homem estava a poucos metros de mim. Seu rosto era idêntico ao meu. Mas parecia muito mais velho. Ele sorriu de forma tranquila. E falou. Sem mover os lábios. Mesmo assim, ouvi perfeitamente sua voz. Toda igreja guarda a lembrança da última missa que nunca terminou. A tela da câmera apagou. No mesmo instante, todos os sinos da igreja começaram a tocar. Anselmo segurou meu braço e me puxou para fora. Assim que atravessamos a porta principal, os sinos pararam. Ficamos alguns minutos em silêncio. Depois perguntei quem era, afinal, o padre Elias. O velho olhou para a torre da igreja antes de responder. Foi o último sacerdote daquela paróquia. Durante uma epidemia, recusou-se a abandonar os fiéis. Continuou celebrando missas até o último dia. Quando o surto terminou, encontraram a igreja completamente vazia. Nunca localizaram o padre, nem as pessoas que estavam na última celebração. Desde então, muitos fotógrafos afirmam registrar uma missa onde não existe ninguém. Voltei para casa naquela tarde. Apaguei todas as fotografias do computador. Ou pelo menos achei que tivesse apagado. Algumas semanas depois, ao abrir um novo trabalho, encontrei uma pasta que eu nunca havia criado. Dentro dela havia apenas uma imagem. Era uma fotografia recente. Mostrava o interior da igreja. Os bancos estavam lotados. No altar, o padre Elias celebrava a missa. Mas quem segurava a câmera na primeira fila já não era o homem antigo. Era eu. Vestindo as mesmas roupas daquele dia. No verso do arquivo digital havia apenas uma frase. O próximo registro será permanente. Nunca mais aceitei fotografar igrejas antigas. Até hoje trabalho como fotógrafo. Mas existe uma regra que sigo sem exceção. Se o último clique do dia for dentro de uma igreja, as fotos só são abertas depois do amanhecer. Porque algumas imagens não mostram apenas o passado. Elas mostram quem poderá fazer parte dele. Relato 4. A porta proibida da torre da igreja. Meu nome é Daniel. Sou restaurador de patrimônios históricos. Durante mais de 20 anos trabalhei recuperando igrejas, mosteiros e construções centenárias espalhadas pelo Brasil. Meu trabalho sempre foi preservar a história. Nunca imaginei que, um dia, encontraria um lugar que parecia querer permanecer esquecido. Tudo começou quando fui contratado para restaurar uma antiga igreja construída no início do século XVIII. Ela ficava no alto de uma colina, afastada da cidade. A torre principal estava interditada havia décadas. Segundo os documentos da paróquia,
uma pequena porta de madeira localizada no último nível da torre nunca deveria ser aberta. Nenhum motivo era explicado. Apenas uma observação escrita à mão por um antigo pároco. A chave foi escondida por uma razão. Naturalmente, pensei que fosse apenas uma tradição. No primeiro dia de trabalho subi até a torre acompanhado do padre responsável. Enquanto verificávamos as rachaduras das paredes, ele apontou para uma velha porta de carvalho reforçada com barras de ferro. Era pequena. Muito mais antiga que o restante da construção. A fechadura estava completamente enferrujada. O padre falou em tom sério. Essa porta nunca fez parte da restauração. Perguntei por quê. Ele respondeu apenas: porque ninguém sabe o que existe do outro lado. Sorri. Expliquei que provavelmente era um antigo depósito ou uma passagem desativada. Ele apenas balançou a cabeça. Se fosse apenas isso, não teriam escondido a chave. Nos dias seguintes pesquisei os arquivos da igreja. Encontrei plantas antigas, registros de reformas, cartas de antigos sacerdotes. Mas nenhuma delas mostrava aquela porta. Era como se ela jamais tivesse existido. No quarto dia de trabalho aconteceu algo estranho. Enquanto removíamos parte do piso de madeira da torre, um dos operários encontrou uma pequena caixa de metal escondida entre as vigas. Dentro dela havia apenas uma chave. Pesada. Feita de ferro. Com uma pequena etiqueta presa ao aro. Nela estava gravado: não devolva. Mostrei a chave ao padre. Ele ficou completamente pálido. Perguntei se era a chave da porta. Depois de alguns segundos em silêncio, respondeu: eu esperava que ela nunca fosse encontrada. Naquela noite, permaneci sozinho na igreja organizando algumas ferramentas. Pouco antes de ir embora, ouvi passos vindos da torre. Pensei que algum operário tivesse voltado para buscar equipamento. Subi a escada. A torre estava vazia. Mas a porta antiga agora estava entreaberta. Eu tinha absoluta certeza de que ela permanecerá trancada durante todo o dia. Aproximei-me devagar. No escuro, atrás da porta, havia uma escada de pedra subindo. Aquilo era impossível. A torre terminava a poucos metros acima. Mesmo assim, a escada continuava, perdendo-se na escuridão. Então uma voz ecoou lá do alto. Calma. Muito antiga. Como se esperasse por aquele momento havia séculos. Demoraram muito para devolver a chave. A voz parecia vir de muito acima da torre. Levantei a lanterna. A escada continuava subindo. Degrau após degrau. Muito além da altura que aquela construção poderia ter. Respirei fundo. Meu lado racional dizia que aquilo era impossível. Mas meus olhos insistiam em mostrar o contrário. Segurei a chave no bolso. Comecei a subir. Depois de alguns minutos, olhei para baixo. A porta da torre já não podia mais ser vista. Apenas uma escuridão profunda. Continuei. O silêncio era absoluto. Nem o vento. Nem os sinos. Nem os ruídos da cidade. Parecia que eu havia deixado o mundo do lado de fora. Então encontrei um pequeno patamar. No centro dele havia um enorme relógio de madeira. Seus ponteiros estavam parados exatamente à meia-noite. Quando passei por ele, sem que ninguém o tocasse, os ponteiros começaram a girar ao contrário. Muito devagar. Ao mesmo tempo, ouvi dezenas de sinos tocando ao longe. Mas o som não vinha da igreja. Parecia vir de várias igrejas diferentes. Como se todas estivessem chamando alguém ao mesmo tempo. Continuei subindo. Até encontrar uma segunda porta. Muito maior. Nela havia uma inscrição entalhada na madeira. Somente quem trouxe a chave pode entrar. Antes que eu pudesse tocar na maçaneta, ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente. A escada estava vazia.
Mas os passos continuavam. Lentos. Constantes. Como se alguém invisível também estivesse subindo. Apertei a chave com força. Empurrei a segunda porta. Ela abriu sem fazer qualquer ruído. Do outro lado. Não havia outra sala da torre. Havia um enorme salão iluminado por centenas de velas. Os bancos estavam perfeitamente alinhados. O altar permanecia preparado para uma celebração. E dezenas de pessoas estavam ajoelhadas. Todas vestiam roupas de épocas diferentes. Algumas muito antigas. Outras relativamente modernas. Nenhuma se movia. Nenhuma respirava. Todas permaneciam com a cabeça baixa. No centro do altar, um velho sacerdote aguardava em silêncio. Quando entrei, ele levantou lentamente os olhos. Sorriu. Depois estendeu a mão em minha direção. Finalmente, alguém trouxe a chave de volta. Naquele instante, todas as pessoas ajoelhadas levantaram a cabeça ao mesmo tempo. E voltaram seus olhos para mim. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Centenas de rostos estavam voltados para mim. Homens. Mulheres. Crianças. Todos em absoluto silêncio. O velho sacerdote permaneceu diante do altar. A mão ainda estendida. Na palma dela havia apenas um pequeno espaço vazio. Como se estivesse esperando que eu entregasse alguma coisa. Então olhei para minha mão. A chave. Sem perceber, eu ainda a segurava. O sacerdote falou com uma voz serena. Toda porta aberta precisa voltar a ser fechada. Dei um passo para trás. Perguntei. Que lugar é este? Ele sorriu de forma triste. É a última igreja que ninguém consegue abandonar. Olhei novamente para as pessoas. Foi então que percebi um detalhe. Entre elas havia rostos conhecidos. Reconheci antigos padres cujas fotografias estavam penduradas nos corredores da igreja. Reconheci um restaurador que havia desaparecido durante uma obra, muitos anos antes. E, na última fileira, vi o padre que havia me contratado. Só que ele continuava vivo. Ou pelo menos, deveria estar. Ele apenas balançou a cabeça, discretamente. Como quem tentava me dizer para não entregar a chave. Meu coração acelerou. O sacerdote deu mais um passo. Sem a chave, a porta permanece aberta. E, enquanto ela permanecer aberta, nós continuaremos esperando. Naquele instante, ouvi o grande relógio tocar. Uma única badalada. Todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. A igreja mergulhou na escuridão. No silêncio absoluto, ouvi a voz do padre que estava na última fileira. Muito baixa. Quase um sussurro. Corre. Virei e corri em direção à porta. Atrás de mim, ouvi dezenas de bancos sendo arrastados ao mesmo tempo. Como se todas aquelas pessoas tivessem se levantado. Os passos ecoavam pelo salão. Não olhei para trás. Atravessei a porta. Desci a escada correndo. Os degraus pareciam não ter fim. Mas, de repente, vi novamente a pequena porta da torre. Atravessei-a e a fechei com toda a força. No mesmo instante, a chave esquentou tanto em minha mão que a deixei cair. Ela se partiu em 2 pedaços. Lá de dentro ouvi apenas uma última frase. Tão baixa que quase se confundia com o vento. Então teremos que esperar mais um século. Na manhã seguinte contei tudo ao padre. Ele permaneceu em silêncio. Depois me levou até uma antiga parede da sacristia. Ali havia uma placa de pedra com dezenas de nomes. Todos eram restauradores, pedreiros, carpinteiros e sacerdotes que haviam trabalhado naquela igreja desde sua construção. Ao lado de alguns nomes havia uma pequena cruz. Ao lado de outros, nada. Perguntei o motivo. O padre respondeu: os que têm a cruz voltaram.
Os outros, nunca conseguimos explicar para onde foram. Entreguei os pedaços da chave. Ele os colocou dentro da mesma caixa de metal onde haviam sido encontrados e mandou que fossem enterrados sob o altar durante a restauração. A reforma terminou meses depois. A porta da torre foi novamente escondida atrás de uma parede de madeira. Nenhuma planta mencionou sua existência. Nenhum documento registrou aquele acesso. Como se a igreja quisesse esquecer o caminho. Até hoje continuo restaurando igrejas antigas. Mas existe uma regra que nunca mais quebrei. Sempre que encontro uma porta sem identificação, trancada há décadas, eu simplesmente a fotografo. Faço o relatório. E sigo para o próximo serviço. Porque aprendi que algumas portas não foram fechadas para proteger um segredo. Foram fechadas para impedir que alguém, do outro lado, finalmente encontrasse quem pudesse devolver a chave. Esses foram 4 relatos sobrenaturais em igrejas antigas. Lugares construídos para representar esperança, mas que, segundo antigas lendas, também guardam mistérios que atravessam séculos. Talvez tudo isso seja apenas fruto da imaginação. Ou talvez existam igrejas onde certas orações nunca terminaram, certos sinos ainda chamam fiéis invisíveis, e algumas portas continuam esperando, em silêncio, por alguém curioso bastante para abri-las. E você? Qual dos 4 relatos mais arrepiou você? Conte nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos relatos sobrenaturais. E lembre-se: nem toda igreja fica vazia quando as portas se fecham. Algumas celebrações continuam muito depois que o último fiel vai embora.